Olá! Nesse IELTS Listening Assignment, a primeira questão que nós temos aqui é que prestar atenção no fato de que temos que utilizar somente uma palavra nas nossas respostas para as questões que vão de 1 à questão 6. Tudo bem? Caso desrespeitemos essa instrução, você definitivamente poderá considerar as suas respostas erradas. Então, muito importante termos essa primeira dinâmica em mente. Quando estamos falando desse tipo de exercício, em especial com informações que envolvem, por exemplo, nomes de roads, ou seja, estradas ou ruas, igualmente números telefônicos e outras questões bem específicas, você tem isso acontecendo normalmente na parte 1 do exame IELTS Listening, logo no começo dele. Portanto, esta atividade ela é mais simples do que a média, pois o exame começa mais fácil e vai tendo de fato a sua dificuldade aumentando à medida em que você progride entre as diferentes sessões. Então aqui temos uma questão ou questões típicas da parte 1 do exame. O que você tem que ficar bastante atento é, primeiro, quando estamos falando de nomes de avenidas, se for um nome complicado vai ser soletrado, muita atenção com a diferença entre o A, I e E, não é? Sendo que I em inglês é I e E em inglês é I. E por mais que isso seja um pouco confuso, somente entenda que I em inglês é I, da mesma forma que temos o iPhone, não é? O celular que às vezes você tem. Não é iPhone, é iPhone, iMac, iTablet, não é? Dentre outros. Tudo é com I, com este som, porque temos o I logo no começo. E você tendo isso como referência, você não confunde o I com o E. Tudo bem? Próximo ponto é nós deixarmos bem clara a relação entre os elementos que temos que completar. Ou seja, self-drive tours in the US está relacionado à questão 2. Heard about company from. Heard about é definitivamente uma palavra-chave que você tem que prestar atenção quando estiver escutando ao áudio. Sempre deixe essas palavras-chave que definem com exatidão o tipo de informação que você tem que escutar no áudio, as mais visuais possíveis, não é? Trip 1, 3, 4, igualmente. Los Angeles é uma palavra-chave que você tem que prestar atenção quando for dito no áudio. Customers want to visit. Parks with children, definitivamente palavras-chave. Yosemite Park. Customer wants to stay in a lodge. Perfeito. Customer é outra palavra-chave. In a lodge, indicando a localização, tipo de acomodação que ele quer. Trip 2, relacionado a 5, relacionado ao 6. Veja como estou deixando as informações explícitas aqui, a relação entre elas, mesmo quando elas estão mais distantes, como por exemplo a questão 6, e o que ela busca responder, que é algo envolvendo o Trip 2. Santa Monica, San Diego. San Diego wants to spend time on the... Perfeito. San Diego definitivamente é uma expressão-chave. Quando você escutar no áudio, a resposta está por vir. Spend time, definitivamente outra palavra-chave. Então, deixa a relação entre os elementos claras entre si. O que é o que fiz em termos de fazer essas setas é o que você faz no exame, idealmente. Então, por favor, o faça, deixando tudo o mais visual possível. E depois aqui temos outra questão que envolve completar partes incompletas, que definitivamente é bem parecido com este notes aqui, não é? A diferença é que temos one word and or a number, ou seja, uma palavra ou um número, enquanto aqui temos somente one word. Aqui podemos ter one word ou um número. Não é possível uma palavra e um número, vai estar errado se você o fizer. E aqui, inclusive, é um pouco mais fácil porque as categorias já estão devidamente definidas, não é? Por exemplo, a questão 7, total distance, relacionado ao trip 1, é o que você tem que prestar atenção para responder a questão 7. E o que é incluído, e aí você tem as expressões accommodation and cars como sendo palavras-chave, também são respectivas à resposta à questão 8, relacionada ao trip 1. E depois no trip 2, price, é a resposta ou a palavra-chave para a resposta para a questão 9 relacionada ao Trip 2. E o includes, accommodation, car, palavras-chave também que você presta atenção relacionadas ao Trip 2
no áudio para assim conseguir responder. Então, quanto mais visual, como dito, você deixar a relação dos elementos entre si e definir com exatidão as palavras-chave, que, mais uma vez, palavras-chave são expressões que definem com exatidão o tipo de tópico que a questão abrange, o tipo de informação que a questão abrange, para que quando você escutar no áudio, você saber que logo depois a resposta está por vir. Quando você escutar essas expressões. Porque lá no áudio, você vai ver muito blá, 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 e do nada você vai ter a resposta vindo. E dentro deste blá 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 você tem essas palavras-chave relacionadas aos elementos que aqui nós destacamos com setas, que vão ser ditas no áudio e quando você escutá-las, é o que nós denominamos de signpost language, ou seja, linguagem de placa. É como se fosse uma placa levantando, falando, a resposta está por vir. E aí você sabe que logo depois de você escutar essas palavras relacionadas ao trip 1 ou trip 2, você tem a resposta para a questão vindo. Lembrando que as questões seguem sempre a mesma sequência do áudio. Ou seja, o que você tem como resposta para a questão 1 está logo no começo do áudio. O que você tem como resposta para a questão 10 está logo no começo do áudio também, ok? Então, muitíssimo obrigado e lhe desejo uma ótima prática.